Boa noite, ouvintes da nossa Rádio Opção, mandando mais uma vez um conteúdo para todos vocês que nos ouvem, ou sempre curtindo os nossos comentários, interagindo conosco. Mandar aquele alô especial para o nosso querido irmão Marcelo Melo, que é quem nos dirige. Falar um pouquinho desse episódio lamentável, envolvendo o atleta Pedro e o preparador físico rubro-negro Pablo Fernandes. Uma cena lamentável. Seria melhor que nós estivéssemos abordando aqui o jogo, essa vitória sensacional, jogo de ontem no Mineirão, no Estádio Independência, que o Flamengo conseguiu uma virada espetacular contra a forte equipe do Atlético Mineiro. Embora o Atlético Mineiro não esteja numa posição de acordo com a qualidade do seu elenco, tendo um treinador mateiro, experiente, Luiz Felipe Scolari, ainda assim é uma força muito grande. O Estádio de Independência ontem lotado e o Flamengo conseguiu uma virada espetacular. Seria melhor se nós estivéssemos aqui discutindo, debatendo sobre essa partida. No entanto, nós estamos aqui para falar um pouquinho dela e mais, dando ênfase a esse episódio lamentável, que foi a agressão desferida pelo preparador físico da comissão técnica de Jorge Sampaoli. O jogo em si, o Flamengo ele não entrou tão bem como se esperava depois de uma belíssima vitória em que foi superior contra o Grêmio. A expectativa gerou em torno de como seria a atuação do Flamengo. Por opção tática, técnica, talvez, ou por opção do treinador, ele deixou no banco de reservas, o Sampaoli, o astro do time para uma eventual necessidade, Arrascaeta. E assim, portanto, entrou com o jogador Vitor Hugo, compondo a meia cancha junto com Alain e fazendo ali a função de marcação. Não se ouve mal na partida, e mais o Gerson, né, compondo o meio campo, trio de marcação. Não se ouve tão mal assim no jogo. O Zé deu uma assistência, deixou o Gabigol na cara do gol logo no início. Mas o futebol é diferente, né? O astro do time, aquele jogador que consegue tirar da cartola soluções, só existe um no Flamengo, que é o Arrascaeta. O Galo Mineiro, por outro lado, jogando nos seus domínios, motivado, até para vencer um tabu, porque o treinador Luiz Felipe Scolari está 5 jogos sem vencer e acumulando resultados, e que a torcida do Galo está preocupada. E entrou com tudo, todos os ingredientes para o Galo vencer a partida. Estrategicamente modificou o posicionamento do Paulinho e o Pavon, inverteu. O Paulinho costuma jogar pelo lado esquerdo, chegando mais no Hulk, e joga mais fechado, como homem de gol, e o Pavon pelo lado direito. Então ele inverteu. Naturalmente o treinador Luiz Felipe Scolari assistiu o jogo Flamengo e Grêmio e percebeu que tinha que conter as investidas do Wesley. E assim o fez, ou seja, colocou o Pavon pelo lado esquerdo e Paulinho pelo lado direito. O Galo Mineiro ganhava todas as bolas no meio campo, as divididas, a gente via a força, a gana do time e estava bem melhor na partida no primeiro tempo. Embora o Flamengo tenha tido ali reais condições de gol. Uma delas, nós vimos uma jogada bem tramada entre o Bruno Henrique mais o Gabigol. O Gabigol fechou pelo flanco esquerdo e bateu no meio da área, na linha do gol, e não tinha ninguém para desferir daquele toque sutil para o gol. E outro lance também, protagonizado pelo próprio Gabigol, em que ele recebeu sozinho uma bola bem assistida pelo Vitor Hugo, que o deixou na cara do gol, e ele perdeu o gol, lamentavelmente perdeu o gol. E veio até para sua perna esquerda. Depois ele reclamou, procurou justificar dizendo que o gramado estava ruim, mas perdeu o gol, a realidade seja dita. E o Galo Mineiro estava mais estruturado, uma marcação forte, o Flamengo não conseguia criar muito, a anulação do Saraiva,
É um jogador um pouco agressivo, bom jogador, mas um pouco violento. Gosta de chegar forte, né? E já deixou logo o seu cartão de visita, ganhou amarelo, numa falta no Bruno Henrique. E o gol do Galo Mineiro aconteceu numa jogada em que o Felipe Luiz recebeu nas costas e a sua cobertura, que era o Léo Pereira, não conseguiu chegar. Léo Pereira jogou essa partida, não jogou 100% na condição ideal física e portanto o gol do Galo Mineiro aconteceu. Paulinho recebeu pela direita, entrou enviesado e bateu sem chance para o excelente, o ótimo, esse goleiro Matheus Cunha, que a cada dia me agrada mais e mais. De uma surpresa, está se tornando uma realidade. Mas esse gol, eu acho que houve uma falha do VAR. Uma falha em que o árbitro do VAR deveria ter chamado ali o lance para revisão. Isso não aconteceu, porque antecedendo o gol, o próprio Paulinho, quem fez o gol, na sua intermediária defensiva, ele fez uma falta, pisou no pé do Bruno Henrique. E pisar no pé, pisar no resto da dúvida que é falta, né? E o Bruno Henrique perdeu o equilíbrio e daí gerou o domínio da bola para a equipe do Atlético e a projeção do Paulinho. Saraiva deu uma bola açucarada e lá estava ele, Paulinho, pelo lado direito, para fazer o gol, selando o primeiro tempo, 1-0 no placar. Então esse gol contestado e poderia, né, se esse gol fosse anulado, mudar até o panorama do jogo. Mas ainda assim o Atlético Mineiro estava melhor, mas a justiça seja feita. Um gol que no mínimo deveria ser invalidado. Veio o segundo tempo, o Flamengo fez a modificação, a entrada do Arrascaeta acabou fazendo a diferença na partida. Arrasca é aquele jogador que com 1-2 bolas é suficiente para ele se tornar a referência do jogo, e foi assim que aconteceu. A bola, ele recebeu uma falta, ele mesmo, do Gemerson chegou atrasado nele e cometeu uma falta na entrada da área e quebrou um tabu. 120 jogos que o Flamengo não fazia gol de falta. O último gol foi dele mesmo, Arrascaeta, gol de falta. E ele bateu forte, bateu firme, diferente do que ele está habituado a bater. Ele costuma bater a bola colocada, isso empatando a partida. E o Galo, antes desse gol, tinha um corredor pelo lado esquerdo. Nesse corredor fluía o Guilherme Arana e fluía o Pavão. Era um perigo. E o Wesley, ele estava com dificuldade, tanto para subir ao ataque, quanto para efetuar a marcação, porque não havia um marcador, um apoio de cobertura. O Gerson, que deveria cair naquele setor, não conseguia fazê-lo, e portanto o São Paulo observou bem, ele colocou no campo de jogo o Luiz Araújo, ocupando aquele espaço do lado esquerdo, jogando pelo flanco. Então a entrada do Luiz Araújo fez com que o Arana não subisse tanto. Então houve um equilíbrio do jogo. E com isso, o Gerson, que era o homem de articulação junto com o Arrascaeta, teve mais liberdade no campo de jogo. Sendo assim, o Flamengo começou vagarosamente a equilibrar as ações do jogo e por isso conseguiu essa falta na entrada da área, esse gol lindo do Arrascaeta e depois, aos 41 minutos, uma bola que o Arrascaeta só ele consegue enxergar. Tocou sob medida para o Wesley, aí sim o Wesley começou a se projetar e o Wesley foi muito feliz tocando para o gol, tirando do alcance desse belíssimo goleiro que é o Everton, goleiro do Atlético Mineiro. Então o Flamengo venceu a partida e uma vitória espetacular, que trouxe ânimo novo essa vitória, e até porque o Flamengo continua firme nas competições e deu um ânimo novo. Esse gol e o Flamengo conseguiu essa vitória. Depois o Galo Mineiro veio com toda a força, tentando explorar mais a base da força do que a própria organização tática. E sendo assim, o Flamengo saiu vitorioso da partida.
Tomara que nós estivéssemos aqui falando sobre esse jogo, seria o mundo ideal, mas não. Nós estamos aqui para falar sobre um episódio lamentável. Foi o que a gente pôde testemunhar, ver com os nossos próprios olhos. Foi o preparador físico da comissão técnica do São Paulo e agrediu uma cena lamentável, o atleta Pedro do Flamengo. O fato chegou, Pedro foi deu queixa na delegacia, sob a testemunha de vários atletas, dentre os quais Cebolinha, Pablo e outros mais, que foram testemunhar essa agressão desferida. E agora a situação complicou. Complicou por quê? Ninguém sabe qual vai ser a decisão que será tomada pela delegação do Flamengo. Pela delegação não, pela presidência do Flamengo e o staff do Flamengo quanto a essa questão. Será que o Flamengo vai rescindir o contrato com o Sampaoli? Será que isso vai acontecer? Algo vai acontecer. E, de fato, nada justifica. Por maior que tivesse sido a razão para que o preparador físico estimasse ali uma atitude indisciplinar do Pedro, não justifica a violência. Em pleno século, nós estamos aí nesse milênio e a civilização ela tem que tomar corpo, e o respeito humano ele tem que ser preservado. Então é inadmissível isso acontecer. Eu soube que Pablo Fernandes pediu desculpas e a própria atitude dele, eu não sei se vai reverter a decisão que será tomada pela presidência do Flamengo e seu estado. Eu acho que a justa causa vai ser decretada, ele não vai mais integrar, até porque houve uma quebra de confiança. Então a cena lamentável, vamos aguardar. Deveríamos estar aqui falando dessa belíssima vitória do Flamengo, porém estamos falando dessa cena lamentável. Parabéns, Flamengo, pela vitória e lamentar essa atitude do preparador físico Pablo Fernandes, que integra a comissão técnica do São Paulo. Boa noite, ouvintes da Rádio Opção.